Se até pouco tempo a preocupação com a saúde mental era um assunto restrito a consultórios e clínicas, hoje é geral. Está nas famílias, nas escolas, nas empresas. No mundo pós-pandêmico, com as novas configurações de trabalho, a crescente e acelerada digitalização da vida, a sobrecarga das mulheres que ainda persiste, tudo isso vem gerando fortes impactos na saúde de nossa mente. Que caminhos estão se desenhando? O que este novo panorama está nos mostrando? Mente em Foco, tema desta série do Café Filosófico. Redes sociais, notificações, notícias em tempo real. Comunicação instantânea, trabalho remoto. Não há como negar, a tecnologia transformou completamente o nosso modo de vida e continua transformando em velocidade cada vez maior. Mas, no meio de tantas mudanças e inovações, como fica a nossa mente? Será que somos capazes de lidar com uma quantidade tão grande de novas informações a todo instante? Enquanto a tecnologia prospera, como fica a nossa saúde mental? A gente precisou praticamente passar por uma pandemia, se distanciar fisicamente para poder falar sobre duas palavrinhas que é saúde mental. Que é um tabu, ainda é um tabu. A gente ainda tem dificuldades em falar sobre esse tema nas diferentes gerações, nos diferentes lugares que a gente ocupa. E trazer um pouco também sobre qual é o papel que a tecnologia tem. Muitos de nós vêm se sentindo um pouco cansado, sem perceber o impacto que a tecnologia acaba causando nas nossas vidas. Ao mesmo tempo que, se a gente pensar em se desligar, se eu sumir das redes sociais, ou se eu parar de acessar a internet, eu sofro. A gente sofre. A gente sofre se não estiver por dentro do assunto, da trend do momento. A gente sofre se não utilizar a nova rede social que foi lançada. A gente sofre se não postar ou comentar sobre o novo assunto do momento, se não saber o que é inteligência artificial, se não saber utilizar ChatGPT. Tem um termo para isso em inglês que inventaram, é FOMO. The Fear of Missing Out. É o medo de perder algo, o medo de ficar de fora de tudo isso que gira em torno da gente. E, em muitos casos, surge o medo também de perder o emprego. Até porque, depois da pandemia, depois que tudo, o mundo foi jogado para o digital, as formas de se ganhar dinheiro também foram jogadas para o digital. Então, se você não se digitaliza, você perde. Perde emprego, perde renda, perde lugar no mercado de trabalho. Praticamente deixa de existir. Então, o trabalho, ele é uma dimensão central nas nossas vidas e a tecnologia ajuda a gente a ampliar o impacto do trabalho que a gente faz, porque o trabalho faz parte da nossa identidade enquanto seres humanos. Passamos um terço da nossa vida trabalhando, o outro terço passando dormindo, o outro terço fazendo atividades variadas. Então, o trabalho, ele ajuda a nos definir. Com quem eu me relaciono, com como eu me posiciono, os lugares que eu acesso. E à medida que a tecnologia avança a passos largos, e avança muito rápido, e às vezes a gente não percebe, a gente vê que as formas de trabalho também elas foram mudando. Começamos lá atrás com trabalho manual, caça, e o ser humano inventou estratégias e ferramentas de tornar a caça um pouco mais rápida e efetiva. Depois mudamos para o trabalho agrícola, e o ser humano inventou tecnologias para tornar o trabalho agrícola mais rápido, mais efetivo. Mudamos para a era industrial, e o ser humano inventou a máquina, a linha de produção, a repetição, e agora estamos na era do digital, com medo de perder o nosso lugar no mundo do trabalho, por causa da robotização, da automatização de muitos trabalhos, por causa da inteligência artificial.
Nos Estados Unidos, por exemplo, e eu vi com meus próprios olhos, em São Francisco, eles estão testando carros de aplicativo sem motorista. Eu passei pela frente de uma garagem e eu vi vários carros saindo durante o dia, o volante mexendo sozinho e os carros saindo para teste. E à noite, eles podem buscar passageiros. A ocupação motorista é uma ocupação que vai deixar de existir por conta da robotização, da inteligência artificial. Então, nós estamos aí nesse lugar, nesse limiar, que é muito fácil de ser ultrapassado entre o limite de quando é que a tecnologia nos ajuda e de quando é que ela nos atrapalha. Mas é crucial entender que a tecnologia não é completamente essa vilã que vai acabar com as nossas vidas e roubar tudo que acontece ao nosso tempo, porque ela é uma ferramenta que ela consegue potencializar a nossa criatividade e a nossa inovação. E a questão da conversa aqui de hoje é como é que a gente consegue dosar e equilibrar isso. Até que ponto eu posso utilizar a tecnologia para que ela me sirva e não para que eu perca o lugar para ela. E, de fato, o verdadeiro desafio está entre esse equilíbrio de automação e eficiência humana e bem-estar. Porque se a gente for substituído por um robô, por inteligência artificial, iremos sofrer. Não teremos trabalho, não teremos dinheiro, não teremos teto, perderemos nossa qualidade de vida, provavelmente perderemos as interações humanas que conseguimos por conta do trabalho, mas, ao mesmo tempo, como é que a gente consegue torná-la aliada no nosso dia a dia? O futuro do trabalho vai ser a tecnologia nos impondo como as coisas acontecerão, ou nós, seres humanos, ditaremos a regra e tomaremos as rédeas do futuro e das relações que a gente quer ter. E a decisão que tomaremos agora, ela vai moldar, de fato, o mundo daqui para frente. Então, nos encontramos em uma encruzilhada. Como vamos equilibrar a integração da tecnologia em nossas vidas, sem comprometer, de fato, o nosso bem-estar emocional e a nossa saúde mental? Eu não sei se vocês já tiveram a sensação de estar tão imersos no celular, por exemplo, e quando a gente começa em uma atividade, a gente abre o e-mail e depois, 1 hora depois, a gente termina vendo, sei lá, pacote de viagens. Quando a gente percebe, perdemos 30, 40 minutos e a gente não conseguiu fazer o que tinha que fazer. Trocamos de atividade muito rápido. Abrimos 10 abas no navegador. E o nosso cérebro não está conseguindo acompanhar tudo o que está acontecendo. Porque a partir do momento que ele está tentando processar aquela informação, eu já mudei. Quando ele está tentando processar a segunda informação, eu mudei novamente. E chega no final do dia, estamos cansados, estamos exaustos, não concluímos o que tivemos que fazer e ficamos chateados com a gente mesmo, porque tivemos a sensação de que o nosso tempo, de fato, foi roubado. E no final a gente não contribuiu em nada, não fizemos nada. Enquanto numa sociedade doente, o ajustamento ao padrão hegemônico corresponde simultaneamente à normalidade cultural e à anormalidade mental, numa sociedade saudável, normalidade cultural e normalidade mental coincidem. Isso significa que a norma não define um padrão cultural geral, podendo também expressar os padrões das subculturas e dos seus indivíduos. Quando a gente fala saúde mental, vida, qualidade de vida, bem-estar, é um conceito extremamente mutável. Primeiro, porque saúde mental não se trata simplesmente da ausência de doenças, diagnósticos, ansiedade, burnout, TAG, TDAH e todos os CIDs que acompanham todas as doenças, mas é o completo estado de uma pessoa, de como ela se relaciona no mundo que ela vive, o dinheiro que ela ganha, o trabalho que ela tem, onde ela mora, a oportunidade de lazer. E nós vivemos isso de maneiras diferentes, em termos de raça, de gênero, de idade, sexualidade, de regionalidade, que a qualidade de vida e saúde mental, para mim, pode não ser para nenhum de vocês. Para mim, é morar em uma cidade litorânea, como Salvador, onde eu moro. Trabalho de frente para a praia. Para mim, isso é ótimo. Para algumas pessoas, é morar em uma cidade do interior. Para outras, é viver em uma cidade grande como São Paulo, no meio de toda aquela agonia, de todo aquele barulho, de todo aquele trânsito.
E depois da pandemia, a gente conseguiu tornar esses conceitos sobre saúde mental um pouco mais palpáveis. Saúde mental se tornou pop. Todo mundo agora fala sobre isso. Fala, mas talvez não fala da maneira correta. Porque ao mesmo tempo que conseguimos abrir diálogos nas nossas rodas de conversa, com familiares, dentro das empresas, dos lugares que a gente vem trabalhando, começaram a surgir os conceitos também muito rasos de saúde mental. Provavelmente vocês já viram alguém na internet falar que saúde mental se resume a fazer terapia, beber água e dormir bem. Sendo que eu já trouxe um rol aqui de coisas que fazem a saúde mental ser saúde mental para o indivíduo. E a saúde mental ela é alicerçada nessa capacidade de estabelecer também relacionamentos saudáveis, ter resiliência e saber que ninguém está bem 100% o tempo inteiro. É mutável. Hoje eu estou bem e amanhã eu não estou. Então, a saúde mental acaba sendo um conceito que vai, de fato, variar entre pessoas, que vai variar entre culturas. E a gente precisa deixar isso muito bem enraizado, porque a partir do momento que a gente insere a tecnologia no nosso processo de vida, em todas as relações que nós temos, relações de trabalho, no dia a dia, no uso do lazer, a gente vai perceber que diretamente a forma como eu utilizo essas ferramentas, ela vai impactar diretamente nas minhas emoções, em todos os outros desdobramentos, na qualidade do que eu entrego para o trabalho, na forma que eu reajo às relações humanas, na forma que eu reajo quando eu vejo algum tipo de conteúdo na internet. Então, a gente precisa ter esse conceito de saúde mental amplo, bem enraizado na nossa mente, porque agora a gente vai falar um pouco mais para frente sobre quando a gente insere a internet, as redes sociais e a tecnologia no meio disso tudo, como é que isso mais bagunça do que ajuda a nossa mente. E aí a tecnologia, dessa forma, foi se infiltrando nas nossas vidas, ferramentas que fazem a nossa vida muito mais inteligente, muito mais rápida, e viramos dependentes dessas ferramentas. As distâncias, principalmente, foram encurtadas, e ao alcance aqui do meu bolso, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu posso fazer tudo da minha empresa aqui. O trabalho está aqui no meu bolso. O trabalho se tornou palpável. O trabalho foi para dentro das nossas casas também. E mesmo para quem trabalha presencialmente, leva o trabalho para casa aqui. Os limites de privacidade foram completamente ultrapassados. Nós escolhemos isso. A forma como nós utilizamos as ferramentas e as plataformas. A gente não vai mudar a forma como elas foram feitas e construídas. Mas a forma de uso, cabe a nós dar as regras do que pode ser feito. O mundo de hoje não é uma utopia planejada por gênios. Foi moldado de forma bastante aleatória pelas tecnologias que pegaram ao longo dos últimos séculos, décadas e anos. Fomos feitos para um mundo, mas vivemos em outro. Por baixo dos nossos relógios inteligentes, cortes de cabelo descolados e jeans de marca, somos todos homens das cavernas. A dependência humana da tecnologia cresceu muito e reflete no número de soluções que são criadas para tornar a vida mais simples. Observem que surgiram aplicativos para que a gente pare de usar aplicativos. E aí nós pegamos no celular aproximadamente 221 vezes por dia esse ato de pegar o celular. E o aparelho recebe aproximadamente 2.600 toques diários. Quantos desses toques são efetivos? Quantos desses toques me ajudam a resolver as demandas de trabalho? E como o Brasil gosta de liderar rankings, nós continuamos sendo o primeiro país que mais utiliza o celular, de pessoas que são viciadas em internet, em aplicativos, em redes sociais. Só que agora, os brasileiros começaram a reportar que eles estão se sentindo cansados, cansadas e exaustos. Porque é muito. Porque quando é mal utilizada, a internet e as plataformas, elas geram angústia e ansiedade. E cada vez mais nós somos bombardeados por diferentes tipos de notícias na internet. E as notícias ruins
as más notícias, agora falando de tragédias, notícias de saúde, questões econômicas, elas têm uma tendência maior de nos gerar o sofrimento mental. E ela gera um comportamento na gente. Um comportamento chamado doom scrolling, que é o ato de acessar mais e mais notícias ruins, como se fosse uma caverna do dragão infinita. A gente começa a acessar porque queremos nos manter informados e informados sobre um assunto. Covid-19, guerra, problemas econômicos. E, a partir dali, ficamos presos naquele tipo de conteúdo, porque a plataforma sabe e entende o nosso comportamento. E ela apresenta mais conteúdos semelhantes àquele, para que a gente fique mais tempo utilizando e consumindo aquele conteúdo. E a gente passa muito tempo preso naquela temática. E aí, quando a gente sai, quando a gente consegue sair, a gente se sente muito angustiado, se sente alerta, fica com medo. Porque é instinto do ser humano e do nosso cérebro saber o que nos ameaça. Então, o doom scrolling foi um comportamento que já existia, ganhou muita notoriedade, principalmente depois da pandemia, depois do caso de George Floyd, que surgiram inúmeros problemas relacionados a racismo. Todo mundo começou a consumir muito conteúdo relacionado a racismo, e aquilo gerou um adoecimento, principalmente nas pessoas negras, porque buscávamos quem era George Floyd, quem foram os criminosos, e começávamos a ler sobre racismo, e casos de racismo no Brasil, e dados sobre racismo. E, no final, uma angústia. E o mesmo com a Covid, o mesmo com a guerra da Ucrânia, o mesmo com os problemas econômicos do Brasil, com os problemas da fome. No próximo bloco, É muito importante lembrar que nem todo investimento em interação virtual vale a pena. toda nova tecnologia faz uma mesma promessa, a de melhorar as nossas vidas, deixá-las mais interessantes, ricas e produtivas. Mas, quando olhamos para a relação que estabelecemos com ela, fica claro que nem sempre está nos fazendo bem. Como podemos aproveitar o que ela nos traz de bom sem cair em suas armadilhas? Existem alguns comportamentos que a gente precisa adotar e que a gente pode adotar e consegue adotar, que são possíveis e alcançáveis, porque a gente não vai mudar a forma como as plataformas são construídas, que podem nos ajudar a ter uma navegação um pouco mais saudável e tranquila na internet e nas redes sociais. Limitar a quantidade de notícias que a gente vê por dia. A gente não precisa se manter informado o tempo inteiro. Ou pela televisão, ou pelo aplicativo, ou pelo celular, ou pelas redes sociais. Isso ajuda a gente a consumir menos notícias repetitivas e menos notícias ruins. E utilizar ferramentas que limitam o nosso tempo de tela. Hoje, as próprias plataformas, as próprias redes sociais permitem que a gente faça isso. Ativa o alerta e ele mesmo nos avisa. Não é hora de ter uma pausa? E aí você percebe que realmente você está utilizando demais. E é possível a gente conseguir monitorar isso. E tentar engajar em atividades offline. Esse eu considero o passo mais difícil. Percebam como se tornou difícil encontrar uma pessoa, um amigo, uma amiga, para qualquer atividade presencial. Vamos marcar, vamos organizar, vou ver e te aviso. No final, ninguém marca. Mas a gente continua tendo as interações online, as conversas em aplicativo de mensagem, mandamos meme, mandamos áudio, mas a gente tem dificuldade em engajar em conversas offline. E engajar, eu não digo só se encontrar no cara a cara. É conversar sem eu estar com o meu amigo e digitando no celular. Quem nunca? Quem nunca já fez isso e quem nunca já foi o amigo que ficou esperando o outro terminar de enviar uma mensagem ou fazer qualquer coisa enquanto vocês queriam aquele tempo ali de encontro e de atividade presencial. Essa segunda estratégia que eu mais gosto é desativar a notificação. A notificação foi feita para gerar aquela ansiedade na gente de abrir aquela janela e de acessar aquela ferramenta. Desconfiem se um aplicativo é gratuito, porque a forma que ele ganha dinheiro é com o tempo que a gente permanece nele. Hoje, por exemplo,
no meu celular não tem notificação de e-mails, porque não me gera mais ansiedade de responder instantaneamente o que chega na minha caixa de mensagem, na caixa de entrada. Eu tiro um momento do dia para fazer aquilo. São estratégias, aparentemente, que parecem ser muito difíceis, mas são extremamente alcançáveis. E alcançáveis aos poucos, e testáveis. E, às vezes, também a gente vai cair, em alguns momentos, no erro de fazer tudo errado. Mas a questão aqui é como é que a gente consegue equilibrar e tornar tudo isso, e sermos mais vigilantes em relação a isso. E tem um outro comportamento que a gente adota de maneira bem frequente na internet, que é a necessidade de comentar sobre tudo o que acontece. E que nos leva a acreditar que estamos contribuindo para algum assunto de maneira significativa. Eu preciso comentar naquele post. E fazer com que todo mundo dê like naquele post. E eu vou comentar e eu vou voltar para aquele post para saber se alguém interagiu, para saber se alguém respondeu. E se começar uma briga, eu vou responder aquela briga e ficarei ali. E a gente sai com uma sensação de que fomos vitoriosos, de que contribuímos para o debate, de que fizemos algo extremamente útil. Quando, na verdade, é simplesmente uma falsa vitória. Não fizemos nada. Então, em meio a essa compulsão da internet, que a internet faz, é muito importante lembrar que nem todo investimento em interação virtual vale a pena. E esse hábito, aparentemente, tem um custo muito oculto, porque, às vezes, nós estamos focados em uma atividade de trabalho e a recompensa por termos sido produtivo por alguns minutos e horas é de acessar a rede social, alguma plataforma, ou responder uma mensagem. E é aí que mora o perigo. A gente se perde e demora para voltar. Toda vez que nós somos interrompidos de uma atividade, pense em uma atividade que vocês fazem todo dia no seu trabalho ou nos seus estudos. Escrever um projeto, responder e-mail. Quando somos interrompidas, nós levamos cerca de 21 minutos para que o nosso foco retorne, para que a gente consiga, de novo, engajar naquela atividade que estávamos fazendo. Então, aproximadamente, se formos interrompidos umas 10 vezes ao dia e levamos 21 minutos para retornar ao foco, são 210 minutos para voltar a focar em uma atividade. São quase 4 horas. Passamos 5 no celular, perdemos 9 horas do dia. O tablet e o fone de ouvido virou uma ferramenta de silenciamento das crianças. Isso é um fato. Então, como é que estamos tratando e cuidando das gerações futuras, sendo que elas já nascem conectadas? Qual é o limite que nós estamos impondo para as nossas crianças em relação a isso? A estimativa é que aproximadamente 200 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com vício em internet e redes sociais. Vício que gera adoecimento, que gera CID, de ansiedade, de depressão. E o excesso de uso de internet, de aplicativos, ele nos deixa mais ansiosos, mais distraídos e mais desconectados. E aqui eu vou falar sobre o sono, sobre o excesso de tela. O excesso de exposição às telas, pensando aí nos seus celulares, nos seus tablets, contribui muito para a insônia e tem uma explicação fisiológica para isso. A luz emitida por esses dispositivos é a luz azul. É uma luz que contribui para que o hormônio que regula o nosso sono de maneira natural, a melatonina. Então, essa luz atrapalha muito a produção desse hormônio que regula o nosso sono, que faz com que o nosso corpo entenda que já é hora de reduzir os níveis para que a gente comece a bocejar e para que a gente comece a cochilar. Então, os celulares, usar o celular à noite na cama, no escuro, aquela luz deixa o nosso cérebro muito mais excitado, principalmente se o conteúdo é um conteúdo excitante. É comédia, é meme. Então, a gente libera mais adrenalina. E aí o nosso corpo entende que não é hora de dormir. E aí a gente tem dificuldade para poder pegar no sono. E aí, quando a gente junta o excesso de tela, o excesso de trabalho, porque, de novo, depois da pandemia, o trabalho foi para casa e a casa foi para o trabalho, e todos os limites foram ultrapassados, é um combo que é extremamente prejudicial à nossa mente. Principalmente para nós millennials. Nós millennials somos considerados a geração do burnout. É a geração que tenta equilibrar a vida profissional com a vida pessoal
É a geração que tenta manejar a geração multitask, porque foi jogado sobre nós que ser multitarefa é sinônimo de sucesso. Você só é bom, só é boa, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E é a geração que mais sofre com burnout também. Burnout é esse que o Brasil ocupa aí, mais uma vez, liderando o ranking de burnout, mas também como sendo o país mais ansioso do mundo. E aí nós, millennials, nós muitas vezes nos vemos sobrecarregados pela necessidade de equilibrar a vida pessoal e a vida profissional mesmo, com múltiplos empregos, porque precisamos ter renda, ajudar a sustentar a família. E a gente pega pelo excesso e normaliza o trabalho em excesso. E aí a gente adoece. E quando chega a geração Z, a geração que é um pouco mais nova, que está ali no início dos 20 anos, é uma geração que tem um mindset um pouco diferente, apesar de ser uma geração que já está viciada na internet, nas plataformas e nas redes sociais. Então a gente ainda reproduz muito esse pensamento de que o trabalho excessivo é sinônimo de sucesso e que o sucesso só é válido quando a gente chega na linha final cansado. Entreguei o que precisava entregar, mas entreguei com a pálpebra tremendo. Entreguei o que eu precisava entregar, mas entreguei sem dormir há uma semana, ou vivendo à base de cafeína, ou vivendo à base de medicamentos. Porque tornou-se normal utilizar e abusar de medicamentos para outras finalidades, para que a gente consiga ficar acordado, ficar concentrado ou concentrada nas coisas que a gente precisa entregar no nosso trabalho. Então, a gente adoece porque o trabalho também está doente. Só que aí os nossos líderes e nossos chefes também estão doentes, porque eles são cobrados. Então, quem é o responsável por isso tudo? No próximo bloco, como eu posso promover qualidade de vida para que o meu trabalhador consiga exercer o que ele exerce de maneira digna, sem adoecer? uma das áreas mais impactadas pelas novas tecnologias foi a das relações de trabalho. Com a pandemia, a transformação se acelerou ainda mais. E como toda transformação, essa trouxe muitos desafios e perguntas ainda sem resposta. O que ganhamos e o que perdemos com os novos modelos de trabalho? O modelo de trabalho hoje, no Brasil e mundo, também é muito pautado na produtividade, né? Mas agora, o jogo mudou um pouco para as empresas nas relações de trabalho, principalmente em relação ao burnout. Burnout, anos atrás, ele era uma doença relacionada ao trabalho, não era uma doença ocupacional. Então, existia a dificuldade de estabelecer nexo causal, ou seja, de que o sofrimento mental daquela pessoa trabalhadora era proveniente do trabalho. Mas a partir do momento que agora o burnout tem CID, as empresas elas são responsáveis pelo adoecimento daquele trabalhador. E ele tem direitos em relação àquilo. Então, o jogo já muda, porque agora todas as empresas precisam criar as diferentes estratégias de promoção da saúde mental desses trabalhadores. E aí entendam nas estratégias de promoção vínculos sólidos, plano de carreira. Então, tudo isso para que eu consiga blindar ao máximo a pessoa que trabalha de possíveis adoecimentos. Mas aí tem a questão da liderança, porque a liderança ela é cobrada. A equipe precisa entregar. E a equipe acaba sendo muito reflexo das lideranças, dos chefes e dos coordenadores. Então, se é uma liderança que é pautada ali na humilhação, no excesso de trabalho, o líder que zera a caixa de e-mail no final de semana e manda um e-mail para a equipe no domingo à noite, ou que agenda para segunda-feira de manhã, 8 horas. Então, assim, como é que a empresa consegue também trabalhar esse lugar da liderança? Porque o líder é um dos grandes promotores, né? Do que a empresa da regra que a empresa vai ditar. Então, quando esse alto escalão compra a pauta, automaticamente diz que todo mundo precisa também comprar essa pauta, o jogo muda completamente. E o investimento monetário mesmo, para pensar como eu posso promover qualidade de vida para que o meu trabalhador consiga exercer o que ele exerce de maneira digna, sem adoecer. E é uma vantagem para a empresa também, porque um trabalhador afastado custa, um trabalhador que vai trabalhar doente também custa, porque ele não entrega,
Então, é um pouco de colocar na balança. Será que eu invisto aqui para colher lá na frente? Ou eu fico o que ocorrer e tento tapar o sol com a peneira? O que é que eu vou fazer ali quando tiver inúmeros afastamentos, pessoas indo trabalhar doentes, colocando atestado, etc. Então, esse é o cenário. O segundo cenário está sendo bem presente em algumas empresas do Brasil, inclusive. O índice de afastamento por transtornos mentais, eles aumentaram 26% na pandemia, no pós-pandemia. E somente agora que a gente está vendo também os reflexos desses anos 20, 21 e 22, os adoecimentos estão ficando mais visíveis agora, as pessoas estão se afastando agora e gerando mais demanda das equipes. Tem uma coisa sobre os diferentes modelos de trabalho, porque depois da pandemia o trabalho foi para casa, a casa foi para o trabalho, os limites foram rompidos, é que agora as empresas se perguntam, essa ocupação, essa pessoa pode exercer melhor essa função remotamente ou eu preciso deslocar essa pessoa para gastar gasolina, para dirigir, passar estresse no trânsito ou passar estresse no metrô, no transporte público, para exercer a mesma função? Essa é a pergunta que deve ser feita. E é por isso que no meio dessa discussão toda de diferentes modelos de trabalho entrou a discussão sobre o trabalho híbrido, né? O trabalho flexível, de dias remotos, dias no escritório. O que é que pode ser feito para que aquele trabalhadora, o que é que ele pode fazer em casa e que faça bem? O que é que ele pode fazer melhor indo para a empresa? Exemplo. Escrever algum projeto que dependa exclusivamente de uma pessoa. Depende só de mim escrever esse projeto, esse relatório. Por que eu vou me deslocar para a empresa para fazer isso? Por que eu vou passar aperreio no trânsito e me estressar para depois ter que entrar na empresa e escrever um relatório? Mas, se a empresa tem algumas demandas que exigem que eu me relacione com outras pessoas, ou que eu precise produzir no coletivo, é muito mais efetivo produzir no coletivo estando no presencial. Então, é muito nesse lugar essa discussão dos diferentes modelos de trabalho. E não existe uma receita pronta, porque as empresas elas são diferentes, são de setores diferentes. As ocupações e os vínculos de trabalho também são diferentes, e isso influencia muito. A exigência que eu vou ter para um trabalhador que é CLT é diferente do prestador de serviço PJ, por exemplo. O nome já diz, prestador de serviço. Não posso terminar o horário de trabalho, porque não é CLT. Pode ser muito ruim fazer com que todo mundo seja presencial. Ruim no sentido da empresa perder e de perder resultados financeiros. E pode também ser muito ruim que todo mundo seja remoto. Porque em algumas ocupações tem pessoas que procrastinam mesmo, que não conseguem ficar sozinho trabalhando porque eles perdem a atenção por conta de tudo aqui que a gente já falou antes, que precisa estar em um escritório, que precisa estar meio a outras pessoas. Eu me chamo Amanda e sou jornalista. E dentro dessa profissão, nós estamos enfrentando muitos problemas. E aí vem o medo, a ansiedade. Eu já teve momentos que eu acompanhei uma equipe de determinada emissora com 10 profissionais. Hoje, vai 1 ou 2, no máximo, com a câmera e consegue fazer um trabalho assim espetacular. Então, nós ficamos com medo. Como vamos enfrentar essas mudanças? Principalmente agora com a chegada do ChatGPT. A gente não vai ter como correr em relação ao ChatGPT, que já está aí, né? Já está, inclusive, acoplado a outras soluções e outras ferramentas, mas, ao mesmo tempo, que é uma ferramenta que vai promover muito, por exemplo, fake news. Então, nós temos aí um campo, talvez, de trabalho. Basicamente, é muito ruim dizer isso, né? De abrir uma porta, fechar uma porta e abrir outra. Mas acredito que vai ter um campo vasto, por exemplo, de profissionais de comunicação que terão empregos, de fato, de desmistificar fake news. Principalmente que o próximo ano é eleitoral e que agora a gente tem deepfake e todos esses tipos de ferramentas de inteligência artificial que produzem conteúdos não só em texto, mas conteúdos em imagem, conteúdos em vídeo, que a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, eu acho que, em um certo momento, o jornalista vai voltar a ser ponto focal
da gente como oportunidade desse lugar. Porque como é que a própria ferramenta que pode criar uma informação que é falsa vai conseguir verificar que ela é verdadeira ou não? E é aí que vai entrar o jornalista, o trabalho do ser humano nesse lugar. E fake news se desdobra em qualquer tipo de área, seja saúde, política, economia, etc. Assim como as outras profissões, fala-se muito de que a profissão contador deixará de existir. Mas até que ponto a máquina consegue ser 100% fidedigna? Provavelmente vai precisar de uma pessoa contadora para atestar, de alguma forma, nem que seja em menos tempo, se aquilo ou não, se aquela conta bate ou não, de fazer aquele tipo de verificação. Acho que vai ser muito do lugar de convivência, sabe? No próximo bloco... A partir desse momento que ficamos muito longe uns dos outros, tinha um momento que a única coisa que a gente tinha para fazer era acessar a rede social. Um e-mail não é só uma versão mais rápida de uma carta enviada pelo correio. As dinâmicas de uma reunião online são diferentes daquelas que acontecem numa sala. Uma troca de mensagens instantâneas não é igual a uma conversa frente a frente. As mudanças que a tecnologia traz não são apenas de velocidade ou de conveniência. São mudanças profundas. Criam novas formas de relação, de convivência, de existência. Novas formas que ainda não sabemos no que vai dar, para onde estamos indo. Qual será essa nova existência? Estamos preparados para ela? Entender as transformações que vão ocorrendo no nosso mundo e buscar caminhos tem sido um propósito nesses 20 anos do Café Filosófico. As pessoas têm uma visão muito contrária, que é a tecnologia vai nos fazer perder a humanidade. A tecnologia vai nos fazer distantes, frios, egoístas, né? Ou isolados uns dos outros, porque cada um vai ficar no seu computador. Primeiro ponto sobre isso que eu queria falar com vocês. Qual o problema de ficar isolado? Por que temos que estar nessas cidades entupidas de pessoas o tempo inteiro? Essa aglomeração que a gente vive nos tira uma das características fundamentais para mim e para o Nietzsche, meu amigo íntimo, que é a solidão. A solidão é um presente, a solidão é uma alegria, a solidão é o fundamento da existência, é a solidão que produz dignidade. Sem solidão não somos dignos. Nós podemos estar diante de um computador o dia inteiro e ninguém vai ficar isolado, frio. Se nós temos essa potência, nós podemos viver completamente apaixonado pela virtualidade. E isso não vai nos diminuir, nem vai nos enfraquecer. Foi 2008, 2009, né? Nem ela nem Nietzsche sabiam que a gente viveria uma pandemia. E que seria um problema ficar isolado e com interações virtuais. Por um lado, as interações virtuais, por conta das interações virtuais, foi possível que muitas pessoas conseguissem sobreviver. Precisamos falar disso, né? Muitos de nós passamos minimamente bem pela pandemia porque tínhamos ali os grupos, tínhamos ali influenciadores de comédia que tornavam a coisa um pouco mais leve. Às vezes surgia uma treta, algo no momento para comentar. Conseguimos maratonar séries, assistir filmes. Então, assim, a gente conseguiu manejar muito por conta da tecnologia. E a interação virtual ajudou muito na gente. Mas muita gente adoeceu e muita gente encerrou as suas próprias vidas por conta do isolamento. Então, não acredito que talvez a solidão e reduzir as nossas relações humanas a relações virtuais, independente de pandemia ou não, seja algo bom. Porque nós somos pessoas, seres humanos, que muitos de nós gostamos do toque, do abraço, de ouvir a risada de maneira próxima e de chorar, e quando chorar, de abraçar. Não é chorar à distância com emoji triste. Senão nossas relações ficaram frias, porque somos seres humanos e gostamos do toque.
Lá nas redes sociais, o mundo é bem diferente. Dá para ter milhões de amigos e mesmo assim ser carente. Tem like, a tal curtida, tem todo tipo de vida para todo tipo de gente. Conversar por uma tela é tão frio, tão incerto. Prefiro pessoalmente. Para mim, sempre foi o certo. Soa meio distoante, pois junta quem tá distante, mas afasta quem tá perto. E se você receber esse singelo cordel que eu escrevi à mão num pedaço de papel, que tem um tom de humor, mas no fundo é um clamor, lhe pedindo para viver, viva a vida e o real, pois a curtida final ninguém consegue prever. Eu queria saber se você acha que teve alguma outra motivação para que a gente começasse a usar a tecnologia de um jeito que não é saudável mentalmente para a gente. Isso já aconteceu antes da pandemia, a pandemia agravou tudo isso, e se não, por que isso aconteceu? Por que a gente começou a usar a internet de um jeito que passou a nos adoecer? Beatriz, eu acredito que a gente já fazia o uso indiscriminado antes da pandemia. Só que a gente não percebia porque estávamos imersos ali no nosso dia a dia, trabalho presencial, na maioria, tendo nossas oportunidades de lazer, postando o que tinha que postar, a vida seguindo normalmente. Mas a partir do momento que ficamos aprisionados e aprisionadas, distantes, e muitas pessoas ficaram literalmente distantes. A minha mãe é enfermeira, então eu não tinha contato com ela, e a gente não tinha contato, por exemplo, com a minha avó, que morava na região metropolitana. Então, a partir desse momento que ficamos muito longe uns dos outros, tinha um momento que a única coisa que a gente tinha para fazer era acessar a rede social. As pessoas já tinham zerado os streams, já não queriam fazer exercício físico dentro de casa. As relações pessoais dentro de casa também, durante o período de isolamento, foram relações que começaram a ser estremecidas. Índice de divórcio aumentou, problemas familiares, porque as pessoas tiveram que conviver no mesmo ambiente. Então, às vezes, o celular e a rede social se tornou a válvula ali de escape das pessoas. Já fazíamos uso indiscriminado, só que acho que a gente não percebia. Então, precisou um número de pessoas que começaram a adoecer por conta disso, começaram a falar sobre isso também. Quantos casos não vimos de pessoas que trabalham com internet dizendo que se afastaram porque adoeceram por conta do excesso? Então, isso está tudo vindo à tona agora. E essa vinda à tona de tudo que é relacionado à saúde mental, dentro ou fora do mundo do trabalho, ela já era esperada. Porque agora é que estamos aí com as feridas vindas da pandemia, sem ser a parte, de fato, do vírus da Covid-19. Mas sim de todas as outras problemáticas que a pandemia acabou trazendo. Problemas econômicos, problemas de fome, por exemplo, mas a saúde mental já era algo de se esperar desde o início, de que os índices aumentariam e que se tornariam muito pior. Arthur, tem uma pergunta que chegou pela internet aqui que diz assim: a inteligência artificial está desempenhando um papel cada vez mais significativo em várias áreas da saúde, incluindo a saúde mental. E a pergunta é: como você enxerga o impacto da inteligência artificial no diagnóstico, tratamento e apoio à saúde mental das pessoas? Quais são as principais vantagens e desafios que a inteligência artificial traz para a área da saúde mental e como podemos garantir que essa tecnologia seja usada de maneira ética e eficaz para melhorar o bem-estar psicológico das pessoas? Faltou dar o crédito de quem mandou a pergunta, foi o ChatGPT. Então, eu queria que você respondesse. Desde um pouquinho antes da pandemia, que a inteligência artificial vem sendo utilizada na área da saúde, né? Mas a questão, acho que mais séria em relação a tudo isso é a legislação e os regulamentos sobre o seu uso e os seus diferentes usos. Na medicina, a gente tem muitos experimentos, muitas pesquisas que estão trabalhando isso, mas o que eu vejo é que existem soluções que conseguem ajudar o profissional da saúde mental, seja médico, psiquiatra ou psicólogo, na questão do atendimento mesmo. Algumas soluções ajudam a dar diagnóstico com as informações que são provenientes dos prontuários, mas aí a gente tem que pensar como é que essa base de inteligência artificial está sendo alimentada em relação ao conhecimento, se esse conhecimento não é enviesado. O grande X da questão da inteligência artificial, de fato, é o viés.
Só que o viés vem também de quem construiu aquela ferramenta, aquela inteligência artificial. E aí que é o problema do viés na área da saúde, porque o viés e o poder que ele tem de tornar a saúde desigual é muito grande. Por exemplo, não existe um padrão que todo mundo que seja atendido por aquela inteligência se apresentar aquele comportamento que vai ser aquele diagnóstico. Porque, de novo, somos diferentes em termos de raça, gênero, idade. Sofremos de fatores de riscos diferentes para os diferentes tipos de doenças. Porque o limite para ser ultrapassado do ético e do antiético aqui é muito fácil em relação a isso, principalmente do uso dos dados, porque a inteligência ela vai se retroalimentando daquela informação. Então, tudo precisa ser feito com muita parcimônia. E aí a gente está carecendo de discussões sobre as legislações relacionadas à inteligência artificial aqui no Brasil, para que não hajam lançamentos de soluções no mercado sem legislações e diretrizes. Como se fosse um medicamento. Um medicamento, para chegar na prateleira do mercado, ele passa por diferentes períodos de teste, de estudos, de pesquisas, de validações, Anvisa, etc., até estar lá na prateleira. Então, para a gente utilizar a inteligência artificial para massificar algo como, por exemplo, terapia ou algo do tipo, acredito que tem um caminho muito longo que precisa ser percorrido. Inscreva-se no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube E siga nossas redes sociais para mais reflexões. Qual foi o nível de aprendizagem dessas crianças e adolescentes nesses anos que a gente viveu o ensino remoto? Qual é o impacto disso? E qual é o impacto disso em qualquer tipo de ensino mesmo?